O título dessa aula é Modelo Atômico de Dalton. As habilidades desenvolvidas nessa aula fazem parte do conjunto analisar e representar com e sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidades de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Modelo atômico. Modelo atômico é uma construção abstrata, ou seja, é uma ideia que foi construída baseada em dados científicos e que tem por objetivo descrever a estrutura dos átomos e também explicar o seu comportamento. Uma analogia de como os modelos são criados é, por exemplo, um crime. Supondo que ninguém presenciou como esse crime aconteceu, os investigadores vão colher dados, que são as provas, e através desses dados, eles vão criar um modelo, uma tese de como esse crime aconteceu. De forma semelhante, ao longo da história, os cientistas foram acumulando informações a respeito do comportamento da matéria e, através dessas informações, desse conhecimento, foram elaborando modelos de como seria a estrutura dos átomos. E também esses modelos ajudavam a explicar o comportamento que era conhecido. Aqui nós temos uma linha do tempo, e aqui nós temos os modelos atômicos, e é possível ver que o modelo atômico ele vai evoluindo com o tempo, porque os cientistas vão adquirindo novas informações. Nessa aula nós vamos focar nesse primeiro modelo de 1803, que é o modelo atômico de Dalton. É um modelo bem simples, mas é muito importante, porque eles nos ajudam a entender como o conhecimento científico evoluiu ao longo dos anos. Nós vamos ver daqui em diante os postulados da teoria atômica de Dalton, que foi apresentada em 1803 e publicada em 1808. Esses postulados vão falar a respeito de como Dalton entendia de como eram os átomos. O primeiro postulado diz que toda matéria é constituída por corpúsculos chamados átomos, as menores partículas que a constituem. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis, mesmo durante as transformações químicas. Então, a primeira afirmação é uma afirmação que nós já conhecemos, que é a de que todas as coisas são feitas de átomos. Então, os átomos são semelhantes, por exemplo, a peças de Lego, e com as mesmas peças de Lego você consegue construir um carro, você consegue construir uma abóbora e você consegue construir uma pessoa. De forma semelhante, existem vários tipos de átomos e a partir da combinação dos átomos é possível construir todas as coisas que são feitas de matéria. O fato dos átomos serem indivisíveis e indestrutíveis, Dalton imaginava os átomos como sendo bolinhas, e essas bolinhas são indivisíveis e indestrutíveis. Por esse motivo, o modelo atômico de Dalton também é conhecido como modelo de bola de bilhar. Ele imaginava os átomos como bolinhas, como esferas rígidas, indivisíveis e indestrutíveis. O conhecimento atual, os modelos atuais, hoje nós sabemos que o átomo ele tem um núcleo, e nesse núcleo é constituído por nêutrons e prótons, e uma eletrosfera, que é constituída por elétrons. Então, no modelo atual, o átomo ele é divisível porque ele é composto por partículas menores, por subpartículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Postulado 2. Os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos, apresentando a mesma massa e têm o mesmo comportamento nas transformações químicas.
Então, no modelo de Dalton, o que caracteriza um elemento químico é a sua massa. Então ele imaginava o seguinte: você tem aqui vários elementos químicos, o X, o Y, o Z e o D, e a diferença entre os átomos de um átomo Z para um átomo D era a massa. Então, como D tem uma massa maior do que Z, D é um elemento químico e Z é outro elemento químico. Esse pensamento de Dalton, ele hoje se conhece que na realidade não é a massa que dá a identidade do elemento químico, mas sim a quantidade de prótons no núcleo do elemento, que é chamado de número atômico Z. Então, por exemplo, se um átomo ele tem apenas um próton no núcleo, ele é o elemento químico hidrogênio. Então, nesse caso, eu tenho esse átomo que tem um próton, ele é o hidrogênio. Esse outro átomo, que também só tem um próton no núcleo, ele é hidrogênio. E aqui mais um átomo que só tem um próton, então, portanto, ele também é hidrogênio. Então, o que determina a natureza do elemento, a identidade dele, é o número de prótons no núcleo. Agora, a massa do átomo depende da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons que estão no núcleo. Então, por exemplo, esse primeiro átomo, ele só tem um próton. Então, a massa dele é a massa do próton, que é uma unidade de massa atômica. E a massa está vindo aqui em cima. Então, esse átomo, ele é o hidrogênio, porque tem um próton. E ele tem massa 1, porque ele só tem um próton e não tem mais nada. Esse segundo átomo, ele tem um próton, então ele é hidrogênio, porque o número atômico dele é 1. Mas ele tem um nêutron. Então, o número de massa dele é uma unidade de massa atômica do próton, mais uma unidade de massa atômica do nêutron. Então, é 2. Então, a massa dele é 2. Ele é um hidrogênio com massa 2, diferente desse que é um hidrogênio com massa 1. E esse último aqui, ele tem um próton, então ele é hidrogênio, e tem mais 2 nêutrons. Então, a massa dele é 1 do próton, mais 2 dos nêutrons, 3. Ele tem massa igual a 3. Então, diferente do que Dalton pensava que o elemento químico, a diferença entre dois elementos químicos era a massa. Hoje nós sabemos que a diferença entre os elementos químicos não é a massa, é o número de prótons. Eles podem ter massas diferentes. Esse hidrogênio tem massa 1, esse tem massa 2, esse tem massa 3, mas eles são todos hidrogênios. Então, eles têm todos as mesmas propriedades químicas do hidrogênio. O postulado 3, os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes e se comportam diferentemente nas transformações químicas. Isso é uma extensão do postulado anterior, que dizia que átomos iguais têm massas iguais. Então, átomos diferentes têm massas diferentes e propriedades diferentes. De novo, essa era uma ideia que Dalton tinha e o conhecimento atual hoje é diferente. Por quê? Existem elementos que têm a mesma massa, porém eles são elementos químicos diferentes, porque eles têm número atômico diferente. E aqui tem um exemplo disso. Você tem o cálcio, ele é cálcio porque o número atômico dele é 20, ou seja, ele tem 20 prótons no núcleo, então é o elemento químico cálcio. E aqui tem o argônio, e ele tem número atômico 18, Z igual a 18, ele tem 18 prótons no núcleo. Então são elementos químicos diferentes. Mas a massa deles é a mesma. Esse cálcio tem massa 40 e esse argônio tem massa 40. Elementos químicos que têm massa, número de massa iguais, mas são elementos químicos diferentes, são chamados de isóbaros. Então, segundo Dalton, se eles têm a mesma massa, eles deveriam ser o mesmo elemento químico. E isso não ocorre. Eles são elementos químicos diferentes que têm a mesma massa. Mas qual é o problema? É o mesmo do anterior. Dalton achava que se tivesse a mesma massa, já seria o mesmo elemento químico. E eles só são o mesmo elemento se eles tiverem o mesmo Z. O mesmo Z, o mesmo número atômico. Postulado 4. Os átomos formadores das substâncias simples são simples
não podendo ser subdivididos em outros mais simples, nem criados ou destruídos. Exemplo, oxigênio, hidrogênio, ferro, cobre, etc. A ideia aqui é a seguinte: existem substâncias simples, como o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. E Dalton pensava, bom, o gás hidrogênio é feito por átomos de hidrogênio, então ele chamava isso de átomos simples. O oxigênio é feito por átomos de oxigênio. E o nitrogênio é feito por átomos de nitrogênio. No nosso conhecimento atual, nós sabemos que as substâncias simples são formadas por moléculas que possuem apenas um tipo de elemento químico na sua composição. O que isso significa? Por exemplo, o hidrogênio, Dalton achava que o hidrogênio era feito por átomos de hidrogênio. Na realidade, o hidrogênio, o gás hidrogênio, a substância, é feita por moléculas de hidrogênio. E a molécula de hidrogênio é feita por 2 átomos de hidrogênio. Então aqui tem uma diferença. A unidade que forma a substância não é o átomo de hidrogênio, mas são 2 átomos de hidrogênio ligados. E essa ligação entre os 2 átomos forma uma molécula. É uma substância simples porque a molécula é feita por apenas um tipo de átomo, o átomo de hidrogênio. E a mesma coisa acontecia para o nitrogênio. Ele achava que era o átomo de nitrogênio que formava a substância nitrogênio, mas na realidade a substância nitrogênio é formada pela molécula de nitrogênio, que é 2 átomos de nitrogênio ligados. Onde que tem implicações dessa ideia entre molécula e átomo? É no caso do oxigênio. Dalton achava que o gás oxigênio é formado por átomos de oxigênio. Mas o gás oxigênio que os seres vivos respiram, O2, é feita pela molécula, que são 2 átomos de oxigênio ligados. Por outro lado, existe outra substância simples que também é feita só por átomos de oxigênio, que é o ozônio. Só que no ozônio é a molécula de O3 que forma a substância ozônio. E esses 2 gases, eles são muito diferentes. O oxigênio é o gás essencial para a respiração dos seres vivos. O ozônio é um gás tóxico, ou seja, ele não vai promover a respiração. Ele, na realidade, é maléfico respirar ozônio. Ozônio tem um papel numa camada que envolve o planeta Terra e que absorve parte da radiação ultravioleta, que é o UVC. Esse componente da radiação ultravioleta é extremamente danoso para os seres vivos. Então, o ozônio tem uma função de protetor solar. Essa camada que envolve o planeta Terra tem essa função de protetor solar. Mas é possível perceber que são 2 gases completamente diferentes. O O2 é o gás que os seres vivos respiram. O O3, o ozônio, é o que forma a camada protetora contra a radiação ultravioleta. Então são substâncias bem diferentes, porque elas são formadas por moléculas diferentes. Uma é formada pela molécula O2 e a outra por O3. Ambas as moléculas são feitas apenas por átomos de oxigênio. O 5º postulado. Os átomos compostos, que constituem uma substância composta, são formados por átomos simples. Segundo Dalton, a água seria uma substância composta formada por átomos compostos. Estes seriam constituídos por um átomo do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Sabemos hoje que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então Dalton pensava da seguinte forma: existe o átomo simples de hidrogênio e o átomo simples de oxigênio. Essa é a ideia dele. Então o átomo simples de hidrogênio se liga com o átomo simples de oxigênio e forma um átomo composto. E a água, que é uma substância composta, ela é formada por átomos compostos de água, que seriam esses 2 átomos unidos que formariam o átomo composto da água. No conhecimento atual, as substâncias compostas elas são formadas por moléculas que possuem 2 ou mais tipos diferentes de elementos químicos na sua composição.
Então, por exemplo, aqui eu tenho o HCN, que é o cianeto de hidrogênio. Ele é composto por essa molécula aqui. Ele tem um nitrogênio, um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. São 3 elementos diferentes, portanto, isso é uma substância composta. A água é feita por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. São 2 elementos diferentes, oxigênio e hidrogênio, portanto, é uma substância composta. O dióxido de carbono, CO2, ele tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, são 2 elementos diferentes, carbono e oxigênio, substância composta. E o metano, CH4, ele tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, 2 elementos diferentes, carbono e hidrogênio, portanto, é uma substância composta. Então, a ideia do Dalton de átomo composto é muito parecida com a ideia de molécula que nós temos agora. A união de átomos formam moléculas. Como visto no slide anterior, se a molécula é feita por apenas um tipo de elemento químico, aquela é uma substância simples. Nesse caso, essas substâncias são feitas por moléculas que têm mais de um elemento químico diferente. Tem 2 ou mais, então são substâncias compostas. Postulado 6. Nas transformações químicas, átomos de elementos diferentes combinam-se numa proporção de números inteiros e simples para formar os átomos compostos. O que isso significa? Bom, primeiro vamos ver a notação que o Dalton tinha. O Dalton tinha a notação para os átomos que está representada aqui em cima. E embaixo nós temos como nós representamos os átomos hoje, através do símbolo do elemento químico. E o símbolo do elemento químico pode ser uma letra maiúscula, ou o elemento químico pode ser representado por 2 letras, só que a segunda letra tem que ser minúscula. Então, quando você tiver uma fórmula de um composto, você sabe que se tiver 2 letras maiúsculas, uma seguida da outra, são 2 elementos diferentes. Mas se você tiver uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, esse conjunto de 2 letras é de apenas um elemento químico. Então, essa reação é a reação de formação da água segundo Dalton. Então, segundo Dalton, você tem um átomo de hidrogênio, está aqui, mais um átomo de oxigênio, que é esse aqui, formando o átomo composto de água, que era o que ele acreditava. Nesse caso, a proporção é um átomo de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E essas proporções fazem sentido de serem números inteiros porque, segundo Dalton, os átomos não poderiam ser divididos. Então você não poderia ter meio átomo. Você não poderia ter um átomo de hidrogênio para meio átomo de oxigênio. Você só poderia ter números inteiros. Um átomo para um átomo, ou um átomo de um elemento para 2 átomos do outro elemento, ou 2 átomos de um elemento para 3 átomos de outro elemento, mas nunca metade de um átomo, porque o átomo não pode ser dividido, segundo a teoria de Dalton. Na notação atual, como que nós representamos, então, uma reação de formação da água? Bom, nós sabemos que não são átomos de hidrogênio que reagem, mas são moléculas de hidrogênio. Então, nesse caso, a notação nós temos H2 é a molécula de hidrogênio, o 2 que vem na frente diz quantas moléculas, então são 2 moléculas de H2, mais, quando não tem número, significa que é uma molécula de O2 e forma 2 moléculas de H2O. E a proporção aqui, nós sabemos que é de 2 para 1. Por quê? Porque tem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, a ideia das proporções, ela continua correta. Os elementos se combinam em proporções de inteiros, né? Agora, nós vamos ver a explicação da lei de conservação da massa, ou a lei de Lavoisier,
segundo o modelo atômico de Dalton. Então, com esse modelo do Dalton, é possível explicar a lei de conservação da massa. A lei de conservação da massa diz que em uma reação química, a soma das massas de todos os reagentes é igual à soma das massas de todos os produtos. Isso é uma observação experimental. Sempre que se faz um experimento em que se mede rigorosamente a massa de todos os reagentes e rigorosamente a massa de todos os produtos, a soma dessas massas sempre é igual, a massa se conserva. E de acordo com a teoria de Dalton, isso faz muito sentido, porque uma transformação química ela consiste em um rearranjo de átomos. Partículas que são indivisíveis e indestrutíveis. Então é evidente que a massa se conserva, pois o total de átomos no início é igual ao total de átomos no final. A ideia é a seguinte: você faz um carrinho com peças de Lego, e aí você pesa esse carrinho, ele tem uma massa. Aí você desmonta esse carrinho e constrói um avião com todas essas peças, não sobra mais nenhuma peça. E aí você volta e pesa esse avião. Ele vai ter a mesma massa, porque você pesou as peças no carrinho e essas mesmas peças construíram um avião. Então você continua tendo a mesma massa. E a ideia é exatamente essa. Se nós voltarmos aqui na reação de formação da água que o Dalton imaginava, que era essa daqui, é possível ver o seguinte: você tem um átomo de hidrogênio no começo da reação, e um átomo de hidrogênio no final da reação, porque esse átomo de hidrogênio é que vai reagir. E você tem um átomo de oxigênio no começo da reação. E esse mesmo átomo de oxigênio no final, porque é ele que vai reagir, é esse átomo de hidrogênio que vai se ligar com esse de oxigênio e formar essa unidade, hidrogênio e oxigênio. Portanto, a massa desse hidrogênio se junta com a massa desse oxigênio e essas massas se conservam no final da reação. Nas notações atuais, funcionam dessa forma. Nós temos duas moléculas de hidrogênio, aqui de H2. E quantos átomos de H2 tem aqui? Bom, tem 2 átomos nessa molécula e 2 nessa. Então tem 1, 2, 3, 4. No final da reação, você tem quantos átomos nas moléculas de água? Você tem 1 de hidrogênio, 2 de hidrogênio, 3 de hidrogênio, 4 de hidrogênio. Ou seja, os 4 átomos que estavam aqui, eles foram utilizados para montar a molécula de água. Da mesma forma, você tem 2 oxigênios aqui, 2 átomos de oxigênio em uma molécula de O2. E esses oxigênios vão estar aqui, um na molécula de água e um na outra molécula de água. Então, todos os átomos que estavam aqui se rearranjaram e formaram as moléculas de água. Então, toda a massa que estava aqui continua aqui, porque todos os átomos estão exatamente iguais. Eles simplesmente se rearranjaram e se combinaram de formas diferentes para formar, nesse caso, as moléculas de água. Vamos fazer, então, agora um exercício. Vai ter uma série de afirmações. E aí se pergunta o seguinte, né? Estão incluídas na teoria atômica de Dalton somente? Então vamos lá. Primeira afirmação. Os átomos diferem de elemento para elemento? Bom, então tudo é segundo a teoria de Dalton. Bom, segundo a teoria de Dalton, sim. Os átomos diferem de elemento para elemento, só que no caso ele imaginava que era a massa. Então, átomos de massa diferentes eram de elementos diferentes. Isso não está correto de acordo com o que nós sabemos hoje. Mas sim, ele acreditava que átomos de elementos diferentes eram diferentes. Então, isso está certo. A segunda afirmação. Os átomos são as unidades envolvidas nas transformações químicas? Segundo Dalton, sim. Os átomos se rearranjavam para formar novas substâncias durante uma transformação química, como nós vimos no caso ali da água. Então, os átomos da substância simples se rearranjavam e formavam os átomos de outras substâncias, no caso, uma substância composta como a água. Então, essa afirmação está correta. Os átomos
são indivisíveis? Isso é algo muito evidente na teoria de Dalton. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis, né? A ideia era da bolinha rígida, indivisível e indestrutível, por isso a ideia de que o modelo de Dalton é um modelo de bola de bilhar. Então essa afirmação está correta de acordo com a teoria de Dalton. Bom, a quarta afirmação. Os átomos consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera onde localizam os elétrons. Essa afirmação ela está de acordo com os modelos atuais, mas Dalton não sabia da existência dos elétrons e o átomo dele era um átomo que não tinha divisões. Então ele não tinha um núcleo, nenhuma eletrosfera, ele não podia ser dividido e ele era a menor partícula, então não existiam coisas menores do que ele, como por exemplo os elétrons, ou os prótons e os nêutrons que estão no núcleo. Então, né, essa afirmação está de acordo com os modelos atuais, mas não com o modelo atômico de Dalton. Então, nesse caso, as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. E para essa questão, a resposta correta é a alternativa E. Segundo exercício. Dalton admitiu que a matéria é descontínua, ou seja, constituída por átomos. Em seu modelo, ele definiu o átomo como sendo bolinha, indivisível, indestrutível, imperecível e imutável. De acordo com o texto, julgue os itens que se seguem. Então vamos ver. Primeiro, o modelo atômico de Dalton considera que a matéria é todo um contínuo. Bom, está escrito aqui que a matéria é descontínua. O que isso significa? Que ela é feita por partes. E que partes são essas? Os átomos. É como se os átomos fossem blocos de construção. Então ela é feita por esses bloquinhos, que ele imaginava que são esferas, bolinhas. Então, como está escrito aqui, não é contínuo, é descontínua. Então, essa é uma afirmação falsa. 2. Segundo Dalton, toda a matéria é formada por átomos. Sim, a matéria, como ele coloca aqui, Dalton admitiu que a matéria é descontínua, ou seja, constituída por átomos. Sim, a matéria é formada por átomos. Essa é uma afirmação verdadeira. Durante uma reação química, os átomos sofrem mutações. Mutações significa mudar. Significaria que um átomo de hidrogênio se transforma em um átomo de oxigênio, por exemplo. Isso não acontece. O que ele coloca aqui é que os átomos são imutáveis. Então, o átomo de oxigênio, antes de uma reação, será átomo de oxigênio depois de uma reação química. O átomo de hidrogênio antes de uma reação química será átomo de hidrogênio depois da reação. Ele é imutável, ele não muda. Então, essa afirmação é uma afirmação falsa. 4. O apodrecimento de uma fruta, de acordo com Dalton, é caracterizado pelo rearranjo dos átomos iniciais em novas estruturas. Bom, o apodrecimento de uma fruta é uma transformação da matéria. Uma transformação da matéria é uma reação química. E de acordo com Dalton, as reações químicas eram o rearranjo dos átomos, ou seja, os átomos trocando de lugar e se combinando com outros átomos para formar novas substâncias, como nós vimos na equação de formação da água. Você tem o gás hidrogênio H2 com o gás oxigênio O2, são duas substâncias. Os átomos que formam essas substâncias, eles se rearranjam e formam uma nova substância, que é o H2O, que é a água. Então, os átomos se rearranjam. Então, essa é uma afirmação verdadeira. Em síntese, vimos o conceito de modelo atômico, os postulados do modelo atômico de Dalton e sua comparação com os modelos atuais. É isso e até mais.